Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando, aprendendo com a nossa história para cultivar o reino de Deus. E na lição 2 tem o tema Compromisso com Missões, a missão cristã na proclamação de Cristo a todos os povos. O livro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 15 nos diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós vimos na lição anterior um pouco da história dos batistas aqui no nosso país, desde os primeiros missionários norte-americanos que aqui chegaram e implantaram a denominação batista no nosso país. Somos fruto de trabalho missionário e, por isso, amamos missões. Afirmar que toda a humanidade precisa ser alcançada pelo perdão de Deus não é novidade para quem conhece a Bíblia. Entretanto, mesmo tendo conhecimento de que a mensagem do Senhor é universal e extensiva a todos os povos, ainda há muitos cristãos que vivem em completo estado de letargia, negligenciando o imperativo de Jesus. Jesus nos disse, a grande comissão, Mateus capítulo 28, que nos diz o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordem de Jesus Cristo para que a igreja do Senhor possa cumpri-la. As nações precisam ouvir que a salvação é para todos. Não existe nenhum povo específico de que seja mais abençoado ou do que os outros. Todos os povos têm o direito de ouvir a palavra de Deus, porque a salvação é para todos. Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, comprou esse direito para que todos que ouvissem a palavra do Senhor, crescem nessa palavra e com fé e também arrependimento de seus pecados, pudessem ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho que nós devemos pregar a todo mundo. A Igreja do Senhor na Terra, ela tem dentro dessa missão, 4 características, 4 atividades. A primeira é enviando missionários para todas as partes do mundo. A segunda é orando para que a obra do Senhor ela possa se expandir para todos os povos, chegar a todos os povos e todas as nações. E o terceiro é orar. Também, além de orar, nós também devemos contribuir com missões. Missões são feitas também através das nossas ofertas e também compartilhando o Evangelho. Então são 4 ações. Nós devemos enviar missionários, devemos orar por eles, intercedendo por eles, pelos projetos que estão em atividade em todo o mundo, mas também devemos colaborar financeiramente e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com os nossos amigos, com as pessoas da nossa família, com os nossos vizinhos, seja quem for que esteja aproximados de nós, hoje em dia nós temos um veículo muito interessante que é as redes sociais. As redes sociais podem ser utilizadas também para pregar o Evangelho. Então, nós vemos também que as nações precisam ouvir que somente Jesus dá salvação a todos. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versículo 12. A Bíblia está repleta de textos que afirmam que o ser humano só pode obter salvação crendo no sacrifício vicário de Jesus. Apesar de tudo isso, ainda há nações inteiras invocando os mais estranhos deuses, por desconhecerem que Jesus é o Senhor do universo. Como, pois, invocarão o Deus verdadeiro se ninguém for lhes falar do amor de Jesus? O texto que nós lemos, como podem essas pessoas invocar o nome do Senhor para serem salvos se eles não sabem em quem crer? Eles também, como é que eles vão crer se eles não ouviram a palavra? E nós vemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como eles vão ouvir se não tem quem pregue para eles essa palavra?
E como essas pessoas pregarão o evangelho se elas não forem enviadas? Então a tarefa da igreja é fazer conhecido o nome de Deus em todas as partes do mundo. A nossa acomodação e a falta de amor pelas almas perdidas são os dois principais motivos que impedem de reverter este quadro. Nossa falta de compaixão pelas almas perdidas. Jesus Cristo, quando via as multidões, sofria, ficava entristecido, porque sabia que aquelas multidões eram como ovelhas que não têm pastor, porque não tinha quem guiasse, não tinha quem orientasse segundo a sua palavra. Não podemos persistir no erro de achar que Jesus já é demasiadamente divulgado entre todos os povos. Devemos insistir nessa palavra, e quanto mais pessoas nós atingirmos com a mensagem do evangelho, mais o evangelho pode se espalhar pelo mundo. Então, essa é a nossa tarefa. Nós não podemos ficar acuados, amedrontados, tímidos com relação a essa tarefa. Todos nós, como cristãos, temos essa obrigação de pregarmos o evangelho. As nações só ouvirão se cada cristão assumir sua tarefa. Eu e você, nós somos responsáveis para que o evangelho do Senhor chegue a todas as criaturas, todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as línguas também, todos os idiomas que podem ser pronunciados as palavras do evangelho para cada pessoa. E nós vemos que a igreja primitiva sempre foi conhecida pelo seu ardor missionário. Nos primeiros tempos, nos primeiros anos da igreja primitiva, nós vemos um ardor missionário muito grande. A igreja de Antioquia enviava missionários constantemente, e os missionários traziam seus relatórios e expandiam cada vez mais, plantando igrejas em todas as cidades que eles ali chegavam. A vida de homens como Barnabé e Paulo, que atuaram nos primórdios da igreja primitiva, exemplificam como é válido atender à ordem de Jesus. Entretanto, com as influências externas e a secularização da fé, houve um período da história da igreja em que missões eram um assunto quase proibido. Veja o pensamento de algumas pessoas: se Deus quiser salvar os perdidos, Ele mesmo fará isto sem precisar de missionários. Então é uma ideia errônea de achar de que a obra missionária vai ser feita sem a nossa participação. Mas William Carey, considerado o pai das missões modernas, ouviu esta frase quando buscou ajuda para pregar o evangelho aos hindus da Índia em 1792. Ainda bem que ele ignorou a voz humana e cumpriu a ordem divina. Pregar a palavra de Deus é uma ordem dada por Jesus à sua igreja. Não tem como ser uma igreja cristã evangélica sem fazer missões, sem estar envolvido com o trabalho missionário na terra, não somente da igreja local, missões locais, ali no bairro onde a igreja está inserida, mas também para todos os cantos da terra. O plano do Senhor é alcançar toda a humanidade por meio de homens e mulheres salvos pelo seu amor. Como servos submissos, precisamos cumprir essa ordem. Não dá para realizar missões sem a participação de quem é fruto de um trabalho missionário. Eu e você somos frutos de trabalho missionário. Alguém chegou para nós e pregou o evangelho. Alguém chegou para os nossos pais, para os nossos parentes, para falar do evangelho, e esse evangelho chegou um dia até nós. Nunca se esqueça, Jesus é o nosso maior exemplo missionário. O seu gesto, ao morrer crucificado no madeiro, encarnou a maior mensagem de amor já demonstrada à humanidade. Assuma o seu papel, faça a sua parte, cumpra a missão de Deus, que Deus colocou em suas mãos. Os povos precisam ouvir falar de Jesus. E que cada um de nós possamos nos envolver com missões, seja de qual forma, seja orando, contribuindo, indo e compartilhando também essa mensagem do amor de Deus com outras pessoas. E que Deus possa nos abençoar, e até a próxima aula.